Olá, pessoal! Prazer estar com vocês, falar aqui sobre projeto de vida. É sempre uma satisfação enorme e dizer que no dia de hoje, contar um pouco sobre a história da nossa família, sobre a relação que nós temos com os nossos amigos. Então, falar sobre amizade, as pessoas que são queridas, muito queridas no nosso dia a dia, ou seja, que fazem parte do nosso convívio, que fazem parte do que a gente também chama de socialização primária. Olha só que legal isso. Então nós estamos aqui discutindo já, né, falando um pouquinho mais sobre compartilhar, sobre situações pelas quais nós melhoramos e como nós melhoramos quando temos um contato diretamente com os nossos familiares, até porque, diga-se de passagem, nós aprendemos muito uns com os outros, é ou não é, pessoal? Tá bom? Então vamos lá, contando um pouco sobre sua família e seus amigos. Vejam só que legal. Quando a gente fala sobre família, primeiramente, é muito importante mesmo a gente lembrar que cada família é única. Então a gente diz assim, que cada família tem a sua essência. Isso é muito significativo, porque muitas vezes nós nos deparamos com famílias que são parecidas com a nossa família, contudo, é muito bacana a gente perceber que a sua família é única, ela tem uma essência própria, ela tem uma história de vida, então ela tem uma tradição, e essa tradição vai passando ali de geração a geração, geração a geração. E aí, nós encontramos também o que a gente chama de conceito de família, né? Então aqui uma referência etimológica, tá bom? Vamos lá, abre aspas aí. Olha só, núcleo social de pessoas unidas por laços afetivos, ou seja, que mantêm geralmente mantêm e compartilham o mesmo espaço entre si. Então a gente fala que existe, nesse caso, uma relação solidária. Isto mesmo. Então falar sobre família é a gente falar assim, nós encontramos um laço afetivo, primeiramente, ou laços afetivos, tá? E mesmo sabendo que muitas vezes os nossos irmãos, ou de repente os nossos avós, até mesmo os nossos pais, não dividam diretamente ali do mesmo espaço, do mesmo ambiente físico, ainda assim, com certeza nós conseguimos manter essa relação, não é verdade? Então, de afeto, de amor e carinho. E quanto isso tem se intensificado cada vez mais, sobretudo agora neste período que nós estamos passando, não é verdade, pessoal? Vamos seguir. Então, olha só, separei para vocês aqui também algumas questões que estão muito legais para que a gente consiga discutir, para que a gente consiga então interagir cada vez mais, está bem? Bora lá para as questões. Nós temos assim, olha só. Quem são e o que fazem os seus familiares? Então você vai contar aqui para mim, ou aqui para nós vamos trocar ideias, continuar aqui trocando ideias, não é? Então quem são e o que fazem os seus familiares? Você vai pensar, vai escrever um pouco a respeito da sua tradição familiar, está bem? E depois compartilhar, é claro, algumas dessas ideias. Questão número 2, queridos, nós temos assim, do seu ponto de vista ou em sua opinião, qual foi o valor mais importante, que você recebeu de sua família? Qual foi o valor mais importante que você recebeu de sua família? Aliás, a gente diz assim, que os nossos familiares sempre deixam algo muito maravilhoso, é o que a gente chama de legado, tá bom? Então, por exemplo, na minha família eu tenho muita, diríamos assim, muita gratidão em relação aos meus pais, aos meus irmãos, nesse sentido também, por uma questão, a palavra seria honestidade. Então é um legado. Outro legado super importante que eu aprendi, humildade. Olha que interessante isso. Então, honestidade e humildade. E a gente vai passando isso de geração a geração. Hoje eu ensino isso e também compartilho muito com vocês e com os meus filhos aqui em casa, com a minha esposa, enfim. Tá bom? Vamos seguir?
Questão número 3. Quais valores, agora mudou um pouco aí o cenário, observe, tá bom? Quais valores você gostaria de deixar para a sua família? Então você vai imaginar assim, passaram-se 5, 10, 15, 20 anos, e agora você também vai deixar alguns dos valores, né, para a sua família. Se a gente não fizer essa contagem que a gente fala aqui sobre cronologia, não tem problema algum. Neste exato momento, como você tem se comportado? Não é verdade? Quais são os valores? Qual tem sido o tipo de relacionamento que você mantém aí na sua casa com seus irmãos, com seus avós, muitas vezes com seus amigos também, né, direto ou indiretamente falando, dentre outros aspectos, tá bom? Bora lá! Como a sua família pode auxiliá-lo ou auxiliá-la na concretização de seus sonhos? Então, você tem um sonho? Vá em busca dele. Pense positivo. E qual que é o tipo de diálogo que você mantém com seus familiares para a concretização dos seus sonhos? Tá ok? Bom, e agora o que a gente vai fazer? Relatar uma breve história que a gente viveu. Então, por exemplo, eu vivi algo muito maravilhoso com os meus familiares. Fui a uma viagem, então aquela viagem foi muito marcante. Ou de repente você fez um passeio, né? Então fez um passeio qual foi muito significativo também. Fez uma visita a algum local que ficou marcado ali na sua memória. Está bem? Então, muito bacana. Relate uma breve história que tenha vivido com os seus familiares. Quero deixar, então, um grande abraço a todos vocês. E antes de nós finalizarmos, tá bom? Vamos lá. O meu muito obrigado e a gente finaliza assim, ó. Muito bom. Um grande abraço a todos! Tchau, tchau! Valeu!